Olá, imortais! Tudo bem com vocês? Hoje vou contar a história de mais um dos lobos de Crepúsculo, do membro mais volátil. Mas antes, já deixe seu like, isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, aperta o botão aí e inscreva-se, pois a maioria que assiste ainda não é inscrito. Agora, sem mais delongas, segue para a história. Paula Hodt nasceu em 1990 em Tacoma e lá viveu até os 8 anos. Sua primeira transformação aconteceu em 2006. Ele é o terceiro em comando na matilha de Sam Ulley. Paul tem 1,82 m, cabelos pretos, olhos castanhos. Ele é mais baixo que Jacob e mais esguio que Quill. Como lobo, sua pelagem é cinza escuro. Quando seus pais se separaram, o pai o levou de volta a Lapush, onde Paul passou o restante de sua infância e adolescência. Ele não era próximo de Sam ou de Jared, embora cursasse o mesmo ano escolar de Jared. Paul tinha o próprio círculo de amigos, por isso, quando deixou repentinamente de andar com eles e tornou-se companhia inseparável de Sam, a mudança chamou a atenção. As pessoas começaram a notar o grupo e especular sobre sua união. Paul sempre teve muita dificuldade de controlar seu temperamento, mais que Sam ou Jared. Com frequência se transformava acidentalmente, e Sam sempre tinha que ficar muito próximo de Paul para certificar de que esses momentos de descontrole acontecessem em segredo. Depois que Emily foi ferida por Sam, Paul começou a tratar com mais seriedade seus problemas de temperamento e melhorou um pouco, embora ainda tivesse mais dificuldade que os outros. Ele foi o quarto lobo a sofrer imprint. Depois dele, o restante da matilha começou a temer que todos tivessem o mesmo destino. Ele se uniu por imprint à irmã de Jacob Black, Rachel, o que causou certo drama na matilha. Jacob não ficou muito contente com a entrada de Paul em sua família. Desde a morte da mãe, Rachel não se sentia confortável em Lapush, e foi difícil para ela decidir se ficaria ali com Paul. Recém-formada em engenharia da computação, Rachel tinha uma proposta de emprego, um trabalho que poderia desenvolver de casa. Ela planejava procurar um apartamento em Seattle ou Portland, mas decidiu ficar em Lapush por algum tempo e ver como as coisas com Paul se desenrolavam. Àquela altura, o equilíbrio e o controle tornaram-se muito mais importantes para Paul. Quando a situação com os vampiros estivesse contornada, ele pretendia deixar de se transformar, a fim de poder viajar com Rachel. Lua Nova. Em Lua Nova, Paul está presente pela primeira vez em forma de lobo, enquanto caça o vampiro Lohan, com sua matilha. Isso mostra seu primeiro confronto com um vampiro na vida real, e sua primeira missão de proteger a humanidade. Paul fica furioso quando Bella descobre o que eles são. Instantaneamente, perdendo a paciência, ele se transforma e quase ataca Bella, mas é interrompido por Jacob e Sam. Depois, ele se junta ao bando de Sam para proteger Bella e Charlie de Victoria. No filme, ele aparece pela primeira vez com o resto do bando mergulhando no penhasco. Ele é visto mais tarde com o bando quando eles são confrontados por Bella do lado de fora da casa de Jacob. Ele, junto com Jared, ri da acusação de Jacob estar com medo de Sam e sua matilha. Irritada com isso, Bella dá um tapa em Paul, fazendo com que ele perca o controle e se transforme. Quando ele se aproxima para atacá-la, Jacob se transforma e o intercepta, e vão lutando até adentrar na floresta. Mais tarde, ele pede desculpas a Bella na casa de Emily. Eclipse. Após o retorno dos Cullen, eles tentam caçar Victoria em ambas as terras. Quando Emmett tenta atacar Victoria, ela salta para fora do caminho, fazendo com que ele esbarre em Paul por acidente. Então Rosalie defende Emmett, que quase se transforma em uma briga, até que Jasper e Carlyle acalmam todos. Ele está presente na fogueira do Conselho Quileute, onde come a maioria dos cachorros quentes. Após a fogueira, Paul não é mencionado diretamente no livro, mas fica claro que ele participa da guarda da casa de Bella e da luta contra o exército recém-nascido de Victoria, junto com o resto do bando e os Cullen. No filme Eclipse, Paul, juntamente com Quill e Embry, persegue Victoria depois que ela é forçada a atravessar para suas terras para fugir dos Cullen. Emmett tenta atravessar a fronteira Quileute, enquanto persegue Victoria, mas Paul e Emmett se chocam, mandando-o para o rio. Ele é visto mais tarde saindo da casa de Emily, zombando do monólogo interno obsessivo de Jacob, na frente de Bella. Junto com o resto do bando,
Paul participa da sessão de treinamento para aprender a lutar contra o exército de Victoria. Durante a luta no filme, 2 vampiros recém-nascidos sobem suas costas, tornando-o incapaz de atacar, até que Emmett retira fora um deles, e Paul arremessa e destrói o outro. Mais tarde, ele ajuda Sam a destruir o recém-nascido que quebrou os ossos de Jacob. Após a luta, ele carrega Jacob ferido de volta para sua casa, e é visto pela última vez quando Bella caminha enquanto Paul e os outros estão esperando do lado de fora de sua casa, enquanto Carlyle está cuidando de seus ferimentos. Amanhecer. Algum tempo antes de amanhecer, Rachel Black, a irmã mais velha de Jacob, chega em casa depois de se formar na faculdade, e Paul sofre um imprint por ela enquanto caminha pela praia. Ele então conta tudo a ela, e Rachel concorda em ficarem na Push por um tempo, para ver como as coisas funcionam para eles. Embora Billy Black e Jacob estejam felizes por ter Rachel em casa por mais tempo, eles ficam muito irritados com Paul por estar sempre em sua casa, constantemente usando sua televisão e comendo sua comida. Billy lida com sua presença ficando na casa dos Clearwater para fazer companhia a Sue. Um dia, Jacob o acha muito irritante, pois estava comendo toda a comida e ficando obcecado em controlar a TV. Jacob dá um soco na cara dele, lhe quebrando o nariz, depois que ele brinca de concordar em não contar a Rachel se ele disser. Mas, para surpresa e aborrecimento de Jacob, ele permanece calmo e não revida. Isso ocorre porque Paul está aprendendo muito a se conter por causa de Rachel. Ele está presente durante a conversa de Jacob e Jared sobre como lidar com a gravidez de Bella, depois que Jacob, Seth e Leah se separam da matilha de Sam. A situação se resolveu depois que Jacob teve um imprint com Renesmee e Cullen, o que a torna intocável pelos outros membros do bando. Em Amanhecer Parte 1, ele aparece na praia com Rachel e jogando futebol com seus companheiros de matilha. Ele está presente durante a recusa de Jacob em continuar a seguir Sam. Paul, Jared, Amber e Quill mais tarde confrontam a matilha Black. Ele os informa que as terras Quileute não eram mais seu território. Depois de ser informado por Jacob que ele mataria Renesmee, Paul fica com raiva, depois de ouvir os uivos de Colin e Brad, que eles estavam sendo enganados para deixar Carlyle, Esme e Emmett caçarem em suas terras e fugir com os outros. Mais tarde, ele espiona os Cullen e depois de ver Jacob chorando pela suposta morte de Bella, ele informa a Sam que ela está morta. Mais tarde, ele luta com seu bando contra os Cullen. Depois, ele se retira com o resto do bando, após Jacob informar a Sam que ele teve um imprint com Renesmee. A última aparição de Paul na saga é durante o julgamento dos Volturi contra os Cullen por terem cometido um crime ao criar uma criança imortal, com Bella protegendo ele e sua matilha. A essa altura, sua matilha se expandiu para 9, devido ao número crescente de vampiros adicionais. Na visão da Batalha de Alice, Paul aparece destruindo um guarda Volturi depois que o último joga Collie Little Sir de lado. Mais tarde, ele é mostrado lutando contra um guarda Volturi, que começa a estrangular Paul. Ele morre na visão de Alice, pois seu corpo é encontrado na neve quando Bella é jogada por Aro. No final, porém, a batalha não acontece. Depois que a situação foi resolvida, Paul volta a melhorar sua contenção na esperança de um dia se tornar forte o suficiente para deixar o bando para continuar com Rachel. Uma pequena curiosidade. O nome de Paul é derivado do nome de um dos irmãos de Stephenie Meyer, depois que seus irmãos pediram para serem mencionados nos livros. E chegamos ao final de mais uma história. Espero que tenham gostado. E até a próxima! Romances Imortais.